E eis que quando se menos espera, eu consigo olhar para as mãos no sonho. Sabe como é que foi? Foi assim, ó. Só que o olhar era assim, ó. Imagina, isso aqui. Foi desse jeito que foi. Vou explicar. Essa noite eu tive um sonho onde eu estava consciente. Quando eu deitei, eu não pensei. Já há muito tempo já tinha desistido, já tinha parado, porque quando a gente está lendo o Castanheda, o Dom Juan orienta lá o Castanheda na Arte do Sonhar, que é o intento, como que você vai cair no sonho, tentando manter a consciência, né? E daí quando estiver lá, você vai, através do intento, tentar olhar para as mãos. Naquela época eu tentava nada, não dava certo. Aí passava uma semana de tentativa, eu já desistia, já não rolava mais nada. Aquilo durava pouco tempo, enquanto estava lendo o livro A Arte do Sonhar. Aí agora, esses tempos que eu fico pensando sobre os sonhos, apagar os sonhos, o cérebro apaga os sonhos para a gente não ficar meio confuso com a ideia de realidade, mas lembrando, também tem esse detalhe, a gente saber que está sonhando e consciente que é um sonho, essa é a diferença. Esse estado onde você explora o sonhar, que é o sonhar, né? Esse estado de você estar no sonho e ele começa a ficar hiperrealista, começa a ficar muito real. E ontem eu li alguma coisa sobre o cérebro, né? Que o cérebro é treinado, a plasticidade do cérebro, que ele é relacional, então as sinapses, toda a ideia de mente, a mente de cada pessoa, né? Então, que tem a ver com o convívio, com a cultura, com a ideia de criatividade envolve memória, envolve a memória, um conhecimento, esqueci lá. É só voltar o vídeo lá que eu gravei sobre o cérebro, né? Um áudio de algo que eu li assim pela internet, que eu achei muito interessante. Não tinha lá quem escreveu aquilo nem nada. Onde eu achei no Facebook ali, uma página lá. Resumindo, essas questões ficaram na minha cabeça e eu não tentei à noite, na hora de dormir, tentar olhar para as mãos. E acontece que eu tive sonhos, muitos sonhos, e um deles, um momento do sonho, eu me vi tão consciente de que era um sonho, mas o que acontece? O que teve de diferente nesse sonho? Como eu tinha lido alguma coisa sobre o cérebro e sobre que a gente está de olhos fechados, a ideia de realidade, por exemplo, o som, ao sino que está tocando, né? O campanário da igreja de Lourdes. Então, eu já havia sonhado há um mês atrás, há semanas atrás, tinha sonhado com essa visão da pele com os detalhes, sabe? Os poros, uma visão de perto, sabe? A pele que ela tem uma consistência, sabe? Nesse sonho dessa noite, foi um avanço, ao invés de ter essa percepção, porque nós temos vários sentidos, né? Além da visão, a gente tem a audição, a gente tem o cheiro, tem o paladar, a gente tem o tato, eu acho que é só isso, e o tato. Então a gente sonha com todos esses sentidos, essa é a verdade. A gente sonha com todos os sentidos, então a gente lembra vagamente de um flash, de um sonho, mas é sempre uma experiência muito pobre. Para os fãs do Castanheda, mais um. Como o Castanheda é bom, né? O Dom Juan ensina o Castanheda, os leitores tentam praticar através do livro os ensinamentos do mestre, do Nagual, Dom Juan. E acontece que
quando eu menos espero, eu estou consciente num sonho a ponto de a percepção que eu estava dentro do sonho era essa, ó. Eu me movia no sonho. Eu andava para trás e tudo ficava parado. Andava para frente e daí eu via pessoas. Lógico que é um sonho normal, eu estava influenciado por imagens que eu vivenciei num dia anterior, algumas coisas. E tinham pessoas no sonho e eu toquei essas pessoas. Tive uma experiência que nem o êxtase, a droga do êxtase, sabe? De você ter sentimento tocando a pele da pessoa. Eu tive uma experiência tátil e ainda com emoção. E eu ainda sabia, tinha certeza que era um sonho, eu sabia que eu poderia fazer coisas até ilegais, alguma coisa ali, dentro da minha consciência, da minha ética pessoal, porém, aquilo sendo um sonho, não sendo a realidade, eu poderia explorar coisas e pensar ali. Então eu estava pensando. Então eu sugestionava coisas que começavam. É como se eu tivesse escolhido o tema, sabe? Quando você está sonhando, você escolhe o tema, você fala, eu quero viver uma experiência assim. Aí eu experimentava aquilo. Aí eu imaginava, e tal outra coisa? De repente apareciam outras pessoas que vivenciavam. Então foi um sonho totalmente hippie, assim, no sentido de quase que nem uma droga do êxtase, né? E daí o que acontece? Eu fiquei pensando assim, eu devo estar como sonâmbulo, porque eu estou muito consciente. Eu sei o cenário aqui, eu estou de olho fechado, eu estou sonhando. Isso é um sonho. Mas eu estou tão consciente para explorar esse ambiente que eu, de certo, eu estou de pé. Eu já saí do quarto. Eu abri a porta e deve ter pessoas olhando para mim de olho fechado, andando e pensando, ele é sonâmbulo. Eu nunca fui sonâmbulo, nunca me falaram que eu fui sonâmbulo. Mas dentro do sonho a minha consciência apontava para isso, que eu realmente estava andando, eu estava me movendo e o cenário era fixo, não ficava mudando nem nada, e eu tinha experiências táteis, com emoção, e eu ainda induzia as coisas, não manipulava as outras pessoas, mas aquele meu pensamento fixo fazia com que surgissem mais opções ali daquela exploração. E daí eu lembrei que o Dom Juan falava para olhar para as mãos. Falei, eu vou tentar experimentar olhar para as mãos. Aí, a primeira tentativa não deu certo. Foi como se a mão fosse assim, tá vendo? A mão tá borrada. Então fizesse isso aqui, ó. Nem isso, muito mais rápido. Assim, vamos mais perto. Então, um vulto cor da minha mão surgiu e desapareceu. Aí eu pensei, eu vou ter que mover o braço. Aí eu vou ver a mão. Eu tenho que me movimentar, porque eu tô andando, movimentando, eu tenho que fazer as mesmas coisas. Aí eu movi o braço, vi a mão e desci. Eu falei, nossa, mas não tem graça nenhuma. Fiz mais uma vez. Falei, tô olhando minha mão. Eu não fiquei assim, ó, parado, olhando a mão. Não, eu levantei a mão, olhei a mão e desci. Aí eu falei, eu olhei minha mão, é normal, é igual na vida real, eu estou olhando minha mão. Aí fiz de novo. Olhei a mão. Falei, nossa. Aí eu pensei, eu estou começando a ficar consciente demais. Eu acho que eu vou acabar acordando, porque... E daí, eu ameaçava acordar, mas não acordava e voltava para a consciência no sonho. Então também teve essa coisa que, quando a gente está muito consciente, fala assim, não, tchau sonho, eu vou acordar. Não, eu comecei a ter consciência que eu estava na cama, voltei muito rápido e não acordei. Continuei sonhando com aquela consciência e explorando aquele mundo fantasioso, sabendo que era um sonho, sabendo que eu podia fazer ou não dentro da minha ética pessoal, da minha consciência, né?
E foi assim, eu não me programei para fazer isso. Foi essa consciência que eu estava durante o sonho, as coisas que eu tenho me alimentado, né, como cultura, falando sobre o cérebro, essas coisas, e surgiu naturalmente. Então, fiquei muito contente de ser mais uma pessoa que conseguiu olhar para as mãos, né, Angélica? Você contou que já conseguiu fazer várias coisas, inclusive olhar para as mãos. Lógico que eu acreditei no seu depoimento, lógico. Mas sempre a gente fica pensando, caramba, como é que é isso? Não dá para controlar os sonhos. Lembrar o sonho já é dificílimo. Sonhar é lembrar que sonhou, é ter consciência daquelas. Se lembrar e manter na memória o máximo possível já é difícil. Alguns momentos a gente tem uma noção que está controlando o sonho. Algumas vezes na vida a gente teve essa impressão. Agora, olhar para as mãos, fazer uma coisa que foi indicada, não passa pela cabeça se é possível fazer isso. É tipo, eu vou sonhar que eu estou olhando para as mãos. Mas não é essa a sensação. A sensação é que você está no controle daquele espaço, você sabe que está sonhando, está no controle daquele espaço. E na hora, não é que fiquei, eu vou fazer. Não, na hora eu tive a ideia de olhar para as mãos. É a maior prova que a gente é a gente mesmo no sonho, que a gente é consciente, né? Tudo bem? Daí, o que acontece? Essa é a maior prova da consciência. Bom, em suma, vou terminar aqui, eu apoiei no muro, o pessoal estava saindo, tudo bom. Olha como o céu está azul. Olha que interessante. Esse lado aqui que está bem azul. Então é isso. Posso, se tiver uma carteirinha lá dos discípulos do Dom Juan, do Castanheda, posso colocar meu nome embaixo como assim, mais uma etapa. Conseguiu olhar para as mãos no sonho. Lembra os portais do sonhar? Eu já passei um portal aí, né? Muito bom. Deixo aqui o registro da nossa leitura de livros. E quando a gente lê o Castanheda, né? O Dom Juan, fica aí para quem também tá nessa luta de tentar olhar para as mãos do sonho. Mais uma pessoa conseguiu. Não é mentira, é sério. É que parece meio inacreditável, né? E outra, depois que a gente acorda, a gente vai esquecendo do sonho. Eu comecei a esquecer, aí eu forcei e pensei, mas estava bem realista o sonho, né? Essa consciência eu tive experiências realistas, possíveis. Mas eu me lembro que eu continuei emendando em outros sonhos e atenuou um pouco, mas a consciência de estar no sonho ainda continuava. E eu me lembro, eu comecei, depois comentei com a minha mãe, comecei a me lembrar coisas, que eu voei, eu fiz coisas. Eu sabia que eu estava com dor no braço e que eu não podia fazer movimento grande do braço para poder voar, mas eu estava em cima de um beliche, num quarto, estava minha mãe, meu irmão, uma coisa assim, e eu falei, olha, posso pular aqui do beliche, eu vou tentar voar com o braço curto. Aí eu bati o braço assim, encolhi a perna e saí voando dentro do quarto. Pra lá, pra cá, eu falei, olha, eu consigo. Se for assim, tipo um filhotinho do passarinho, mistura tudo, né? Eu tô gravando, eu tô escrevendo a peça de teatro pelo menos o começo, não sei o quanto eu vou gravar, vou pôr de novo aqui, continuar mais um pouquinho. Do Visconde Bartolomeu. Então, o avô Aiolfo, ele fica no quarto dele trancado e ele cuida dos passarinhos, ele fez um viveiro no quarto, pôs a cama dele dentro do viveiro e foi morar lá. E ele come junto com os passarinhos. Então, imagine como o meu sonho, depois desses flashes, foram influenciados por essas imagens de voo, de passarinho. Ontem eu li falando sobre o cérebro, né? E vai indo. Então, o sonho é uma coisa assim, né? Mas eu continuei consciente
Só que eu já estava esquecendo tudo. Aí quando eu comecei a falar para minha mãe, e busquei na cabeça, começou a aparecer flashes de um outro, que eu estava numa outra cidade. E daí eu pensei, no primeiro, que era o melhor, que é onde eu olhei para as mãos, eu não me lembro de ter falado com ninguém. A experiência era tátil, era movimento e toque e emoção. E eu experimentei coisas assim com as pessoas que estavam lá. E daí eu olhei as mãos. Depois, eu me lembro de flashes de sonho onde eu falei com pessoas. Tinha uma senhorinha sentada no banco da praça. Aí eu cheguei com meu irmão anda viajando para as cidades para entregar folheto. E daí eu fui para Sorocaba. Aí eu olhei, tem uma igreja assim na praça no fundo, não reconheci a igreja. Aí eu perguntei, aqui não é a Praça do Bosque, né? Porque tem a igreja. Perguntei para a senhorinha. Foi esquisitíssimo, porque ela estava sentada olhando para longe. Aí eu falei, aqui é Sorocaba? Ela estava sentada no banco da praça. Ela estava olhando assim longe, daí ela fez assim. Aqui é Sorocaba? É, aqui é Sorocaba, sim. Foi esquisitíssimo aquele ser falar, porque eu tinha experimentado um sonho onde não tinha fala, e era toque e emoção, e movimento, eu movimentava, e eu tinha olhado para a mão, aí eu continuei ainda com aquela intenção de estar consciente que era um sonho que precisava explorar, né? Eu continuei as coisas, mas era estranho, porque já não era um movimento mais que valia naquela percepção, nos próximos momentos, né? Porque já deviam ter passado muito tempo, tipo, deixei de sonhar, voltei a sonhar, deixei, mas ficou aquela coisa de ter conseguido olhar para as mãos como uma vitória ali, né? Tentar controlar os sonhos. É isso, falei.